Vamos abrir a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Vamos à palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 1. Se está com a Bíblia aberta, mantenha ela aberta, amém? Em nome de Jesus, a partir de agora, abra também somente seu coração. Quando o pastor Kênio nos convidou para compartilharmos com vocês a palavra de Deus nesta semana, todo convite como esse, para mim, é muito desafiador, no sentido de, Senhor, qual ou quais mensagens o Senhor tem dado a mim, que o Senhor quer que eu transmita em Teu nome para a igreja do Uniaem. Então é uma luta, são semanas em oração, buscando a Deus, enfim, para que Deus nos mostre que ou quais mensagens. Mas essa mensagem de hoje, ela veio ao meu coração com muita certeza de que Deus gostaria que eu compartilhasse ela com você hoje, nesse último sábado da semana de oração. Eu digo para você que esse é um tema que eu não prego muito. Eu preguei ele a primeira vez, foi em 2020, na Igreja Central de Curitiba. E, enfim, de lá para cá, são 5 anos, poucas vezes, acho que umas 2 ou 3 vezes eu apresentei essa mensagem. Ela é uma mensagem muito forte, uma mensagem de uma decisão muito forte com Jesus. Mas eu entendo também que ela é muito transformadora para aqueles que aceitam a mensagem. E eu tenho testemunho de centenas, milhares de pessoas que foram transformadas por esta mensagem, que não é minha, a mensagem é do Senhor. Amém? E eu peço que você ore nesse momento, feche os teus olhos, como eu peço todas as noites ali, e interceda nesse momento pelo estudo, pela mensagem, pelo sermão dessa manhã. Ore a Deus em nome de Jesus. Senhor Deus, atende, Pai, a nossa prece. E em nome de Cristo, que nada, nem ninguém, qualquer anjo mau, possa tentar atrapalhar o estudo que nós faremos neste momento. É a Tua palavra, são Teus ensinamentos, e nós juntos intercedemos pela proteção dos céus, pela bênção dos céus. Se algum anjo das trevas estiver aqui para atrapalhar esse momento, pelo sangue derramado na cruz, expulsa para bem longe, Senhor. Nós clamamos em nome dele. Amém. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurados, ou mais que felizes, são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Mais que felizes. A gente costuma dizer que bem-aventurado é feliz, né? Mas eu entendo que bem-aventurado não é só feliz, ele é mais que feliz. Mais que felizes são aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras desta profecia, pois o tempo está próximo. Jesus está voltando. E Deus nos está chamando a despertar para o momento da história que estamos vivendo. E esse despertar envolve
uma decisão. A palavra de Deus, quando nós vamos à Bíblia, nós encontramos na palavra de Deus várias bênçãos que recebemos por estudar a Bíblia. Eu coloquei aqui e listei alguma dessas bênçãos, são inúmeras bênçãos. Eu escolhi somente poucas ali para compartilhar com você. E a primeira delas diz que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela expulsa as trevas da alma. Diga amém por isso. Se eu falo para alguém nesta manhã que tem passado por um tempo de trevas na sua vida, entre em contato mais e mais com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor expulsa as trevas da alma. As primeiras palavras de Deus registradas nas Sagradas Escrituras são estas: disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós temos em nossas mãos, neste momento, você tem nas suas mãos, a palavra de Deus, que é o poder de Deus, que expulsa as trevas da alma. Amém? Ela também nos guia em nossos caminhos. Se eu falo para alguém nessa manhã que não sabe quais caminhos seguir em sua vida, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. E ela indica o caminho, e ela nos revela o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Cristo Jesus. A palavra do Senhor, ela nos dá vida. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Jesus certa vez disse, o semeador saiu a semear, parte da semente caiu em terra, em caminho, à beira do caminho, outra em terra rochosa, em meio aos espinhos, e também ali em terra fértil. E Jesus, explicando essa parábola, disse, a semente é a palavra de Deus. Você lembra quando criança você pegou ali algumas sementinhas, baguinhos de feijão e colocou num chumacinho de algodão molhado, lembra? E aí no dia seguinte começa a sair uma perninha assim para cima, né? E ela vai crescendo, e ela cria raiz, e ela vai produzindo. O que é que tem de especial dentro de uma semente? Tem vida. Tem vida. Quando você entra em contato com a palavra de Deus, ela traz vida para aqueles que estão mortos em pecado, mortos no mundo das trevas. A palavra do Senhor também, ela santifica e liberta. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Veja, a palavra, ela santifica, ela ilumina, ela liberta, ela traz vida. Se você tem lutado contra maus pensamentos, se você tem lutado contra tendências pecaminosas, se você tem lutado para não cair mais em pecados que têm sido frequentes e repetitivos na sua vida, a palavra de Deus, ela santifica, ela te afasta do pecado. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra, ela santifica e liberta. Quinta bênção que traz a Bíblia, traz cura e salvação. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os curou, e os salvou, e os livrou do que lhes era mortal. Na palavra do Senhor, a palavra sarar é a mesma que salvar. Ela nos salva, ela nos cura. E sexta e última bênção que eu listo aqui, é que a palavra do Senhor nos livra de pecar. Disse o salmista, eu guardo a tua palavra no meu coração. Para o quê? Para eu não pecar contra ti. Para eu não pecar contra ti. Essa semana eu vi a irmã Márcia. A irmã Márcia está por aqui, no culto ali, de manhã no bosque. Está aí com as suas filhas. Não veio hoje. Está pregando em algum lugar, de certo, no mínimo aí. Acertei, não? A irmã Márcia falando, quando ela era criança, ela era desafiada pelos pais a memorizar a Bíblia, memorizar versos da Bíblia. E memorizar a palavra do Senhor nos ajuda a nós não pecarmos contra Deus, ela é a guardiã da nossa alma. Agora, se a Bíblia nos dá todos esses benefícios, conforme nós estamos lendo, de nos livrar de pecar também, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou,
tudo passou a existir, a palavra de Deus é o poder de Deus, eu pergunto, por que não há interesse em estudar a Bíblia? Por quê? Se a Bíblia nos traz tantas bênçãos e tantos benefícios, e pense que nós temos em nossas mãos a palavra de Deus, que é o poder de Deus, por que eu não entro em contato com esse poder? Por que não? Eu vou revelar, eu vou dizer para você por quê. Porque da mesma forma, mesma intenção que Deus tem que você entre em contato com a sua palavra e tenha a sua vida abençoada, você seja feliz, liberto das trevas, seja liberto, santificado, o diabo não quer que você entre em contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, porque se você entrar em contato com a palavra de Deus, ele perdeu você. O diabo perdeu você. Simples assim. E a gente olha na história, uma história mais recente, nós vamos ver que por séculos, Satanás tentou esconder a palavra de Deus para que as pessoas não a lessem, e só clérigos podiam ler. Quando liam e quando falavam numa língua que ninguém entendia. Por quê? Porque o diabo não queria que as pessoas tivessem contato com a palavra de Deus. Até que veio a invenção da imprensa, dos tipos ali, né, móveis, enfim. E Gutenberg, então, inventa ali os tipos da imprensa. Primeiro livro a ser publicado foi a Bíblia, 8 exemplares da Bíblia. A Bíblia começa, então, a ser disseminada de uma forma tão grandiosa que até hoje se tornou o livro mais vendido no mundo. E o diabo diz assim, não tem problema, eu escondi a Bíblia durante um tempo para que não a lessem, agora eles estão lendo a Bíblia. Ok, não tem problema, que eles leiam, mas eu vou dar para eles a interpretação errada das Escrituras. E se alguém tem a Bíblia em casa, melhor que não leiam, que deixem ela aberta lá na loja, não é verdade? No Salmo 91 ou no Salmo 23, como se fosse um amuleto ali. Quantas Bíblias você tem em casa? O diabo não quer que você leia a Bíblia. E se for um adventista do sétimo dia, bom que ele leia, mas que ele leia de forma superficial, de modo que ele não tenha comunhão com Deus da palavra. E aí a gente vai vivendo uma religião superficial. Por que não há interesse em estudar a Bíblia? Esses são alguns dos motivos, eu vou revelar outros para vocês. Esse indivíduo, Wilhelm Humboldt, ele é o fundador da filosofia linguística moderna. Eu tive o privilégio de entrar em contato com textos estudiosos da área da linguística moderna, quando fiz o meu mestrado em teologia, e eu aprendi algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Wilhelm, ele disse o seguinte, eu só tenho acesso ao pensamento, ou ao teu pensamento, através do quê? Da tua linguagem. Esse, fundador da filosofia da linguística moderna, diz, eu tenho acesso ao teu pensamento através daquilo que você fala. E não precisa ser a linguagem falada, mas pode ser a linguagem escrita. E os estudiosos da filosofia da linguagem, eles conseguem compreender o pensamento de povos antigos e remotos através da linguagem deles, daquilo que eles têm escrito. A linguagem, diz este teórico, é a expressão do quê? Do teu pensamento. A linguagem é a expressão do pensamento. A linguagem não é um mero comunicador do pensamento, diz Gilkey, outro teórico da linguagem. Ela é o quê? O próprio pensamento. A linguagem não é tão somente um comunicador, mas é o próprio pensamento. Sempre que alguém pronuncia uma frase, essa pessoa não está somente dizendo alguma coisa, diz David Clarke, ela está fazendo algo. Quando você fala, você não está só dizendo. Os estudiosos da mente, através da linguagem, dizem, a pessoa está fazendo alguma coisa.
Claro que, então, ele traz como exemplo nos seus escritos, nesse livro, dizer eu te amo não é meramente transmitir uma informação, mas que você está fazendo algo. A fala, mais do que uma informação, é um ato. Você não está dizendo algo somente, mas está fazendo algo. Amém? Você já falou para sua esposa que você a ama? Já falou para ela hoje que você a ama? Se não falou, fala agora então. Olha para ela. Pode falar. Pode dar um beijinho também, não é pecado não na igreja. Amém? Falou para os seus pais hoje que você os ama? Manda uma mensagem ali, ou se está do lado dele, amém? Para o papai, para a mamãe, eu te amo. Para os seus filhos, você os ama. Veja, quando você está falando eu amo, nossa, mudou o clima aqui da frente. Eu só vejo sorrisos. Olha que poder tem a palavra amor, amém? Por quê? Porque o amor é o próprio Deus. Nós estamos falando, nossa vida está, não estou só falando, eu estou fazendo, eu estou vivendo que Deus é amor e está comigo. Agora, isso também concorda, os pensadores, eles escrevem aquilo que já estudaram, né? Aquilo que já está na Bíblia há tanto tempo. O provérbio, Salomão já disse em Provérbios 23, 7, assim como você pensa na sua alma, o que diz? Assim você é. Assim como você pensa, você é. Ou seja, o meu pensamento é expresso através do quê? Da minha linguagem, ou a minha linguagem expressa o meu pensamento e revela quem eu sou. Pegaram a ideia ali? Entender isso vai ser fundamental para tomar uma decisão hoje, que vai mudar a sua vida para sempre. Vou repetir. Os meus pensamentos são expressos através da minha linguagem, ou a minha linguagem revela os meus pensamentos e determinam quem eu sou. Estamos juntos? Até aqui? Então vou mostrar para vocês agora um quadro que revela isso de uma forma bem didática. A minha linguagem, ela expressa os meus pensamentos, que são formulados através de histórias. Uau! Agora nós estamos aprofundando um pouco mais. Isso não é uma ideia minha. Isso são os teóricos da linguagem que entendem, chegaram a essa conclusão. Mas a conclusão que eles chegaram é aquilo que Deus fez quando nos criou. Deus criou você desta forma. Deus criou você de forma a revelar que através da sua linguagem você expressa pensamentos que são formulados por histórias. Eu posso ler esse quadro de outra direção. As histórias, elas formulam nossos pensamentos, que são por sua vez expressos através do quê? Da linguagem. Pegaram a ideia ali? Então, você já ouviu aquela expressão assim? Nossa, que bênção esse momento aqui, você foi fazer uma viagem com os seus pais, ou foi um parque com a família no sábado à tarde, e vocês vivem um momento tão agradável em família, e alguém diz assim, nossa, nós estamos aqui criando memórias. Já ouviram isso, não? Criando memórias. Na verdade, vocês estão vivendo histórias que criam memórias. Estamos juntos? Então, nossos pensamentos, eles são formulados por histórias e expressos através da nossa fala, da nossa linguagem. Pode ser fala ou escrita, ok? Mas por que isso é tão importante? Porque as primeiras histórias que você vive na sua vida, ou já viveu, são as histórias que foram criadas no ambiente do seu lar. Desde o seu nascimento com os seus pais. Aí você pensa o seguinte, vou dar um exemplo. Talvez eu esteja falando para alguém nessa manhã que não tem boas recordações da sua história familiar. Você vem de um núcleo familiar
não ajustado, um núcleo fragilizado, e você não tem boas lembranças da história sua com a sua família, com os seus pais. Talvez você tenha sido abandonado pelo seu pai ou pela sua mãe, ou não recebeu carinho, amor. E não é isso que Deus quis. Deus nunca quis isso, mas o pecado fez assim e bagunçou a história da sua vida. E essas histórias que nós vivemos com os nossos pais, elas revelam quem você é, mas não somente revelam quem você é, elas dão para você uma visão da realidade de quem é Deus para você. Vou dar um exemplo. Se eu falo para alguém nessa manhã que não teve um bom relacionamento com o pai, ou teve um pai abusivo, ok? Ou um pai carrasco, ou um pai que lhe abandonou quando da sua infância, você tem uma visão distorcida de Deus como Deus sendo um Deus abusivo, carrasco e que lhe abandona, e quando você não faz as coisas que Ele pede. Faz sentido isso para alguns aqui? Eu vejo algumas cabeças balançando. Deus colocou os nossos pais para viverem histórias conosco que representassem bem o caráter de Deus e que formulassem quem nós somos e que nos desse uma visão saudável do caráter de Deus. Só que o diabo vem e bagunça tudo. Em outras palavras, resumindo, as histórias, elas revelam para nós a visão que nós temos da realidade de Deus. Qual a visão que você tem da realidade de Deus? Ela é formulada por histórias, desde a sua infância com seus pais. Agora imagine o seguinte: nós temos na Igreja Adventista do Sétimo Dia uma bênção chamada Escola Sabatina. É ou não é verdade? Quantos aqui passaram pelo rol do berço? Que bênção! Já pensou você bebezinho, uma bebezinha, e muitos marmanjões aqui levantaram a mão que passaram pelo rol do berço. Louvado seja Deus por isso. E você ainda não tinha compreensão de tudo ao seu redor, por ser um bebê, e rol A, e outros rol B, rol C, em algumas igrejas ali, mas você está ali ouvindo histórias bíblicas que formulam pensamentos, que são expressos depois através da sua linguagem, que revelam então, formatam quem você é. Então você passa a ter uma realidade saudável, uma visão saudável de quem é Deus. Se você pega a Bíblia, por exemplo, ok? Você pega a palavra de Deus, e aqui nós temos teólogos, grandes teólogos, aqui professores. Quanto da Bíblia é narrativa ou história? A maior parte da Bíblia é história, narrativa. E aquilo que não é narrativa, é abstração, está citando a narrativa, direta, indiretamente, ou através de alusões. Pegaram a ideia ali? Por que a maior parte das Escrituras são narrativas históricas? Porque é através dessas histórias que Deus quer que você tenha uma visão saudável de quem é Deus. Repete comigo. Deus quer que através das histórias bíblicas eu tenha uma visão saudável de quem é Deus. Amém? Pegaram a ideia ali? Estamos juntos até aqui? Parece bastante teórico assim a nossa mensagem de hoje. Mas isso tem um porquê que você vai entender agora. Uma vez que nós entendemos que é através de histórias que Deus quer que nós tenhamos uma visão saudável de quem Ele é e que formule a nossa vida, nosso caráter, nosso ser, e Deus nos fez assim, nos criou assim,
o que é que o diabo faz? O diabo quer que você tenha uma visão distorcida de Deus, é ou não é assim? Ele não quer que você tenha uma visão saudável de Deus. E como o diabo não quer que você tenha uma visão saudável de Deus, o que ele faz? Ele quer mudar os teus pensamentos, certo? E ele vai mudar os teus pensamentos usando o que, diz para mim? Histórias. Histórias. Ele quer mudar os teus pensamentos usando histórias, simples assim. E aí eu quero trazer agora para você alguns testemunhos do espírito de profecia, onde nós cremos inspirada por Deus. Ellen White sintetiza aquilo que nós vimos até aqui. Primeiro testemunho, assim, vi que jovens e adultos, eles fazem o quê? Eles negligenciam a Bíblia. Eles não fazem desse livro seu estudo e regra de vida como devem. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, em nome de Jesus. Nós estudamos nessa semana, e eu oro a Deus para que a minha vida não seja mais a mesma, e nem a sua vida seja mais a mesma. De modo que você não levante mais de manhã e vá para o WhatsApp ou para as redes sociais, mas vá para Deus através da sua palavra. Porque é através da Bíblia e da leitura da Bíblia que ela nos ilumina, nos santifica, nos torna felizes, expulsa as trevas da alma, santifica a nossa vida e nos leva à comunhão com Deus através da oração e nos liberta, amém? Agora, o diabo não quer que isso aconteça na sua vida e ele vai colocar barreiras diante de você. E Ellen White está dizendo, eu vi que jovens e adultos negligenciam a Bíblia, não fazem desse livro seu estudo e regra de vida como devem, mas esta não mais será a realidade dos jovens e famílias da igreja do UniAN. Diga amém. Isso não vai se concretizar na sua vida, em nome de Jesus. Veja, os jovens são especialmente culpados dessa negligência. A maioria deles está preparada e dispõe de quanto tempo? De todo o tempo para ler qualquer outro livro. Bom, esses escritos foram escritos no século passado. E não tinha YouTube, não tinha Netflix, nem Disney Plus, nem, que mais? Eu nem sei mais. Né? Os Primes da vida, Amazon Prime, né? E por aí vai afora. É ou não é verdade? Mas veja, ela quer dizer aqui, dispõe de qualquer tempo para ler qualquer outro livro. O que é que os jovens iam ler em outros livros? Histórias. Porque os jovens hoje não estão tanto lendo livros de histórias, mas estão assistindo histórias através de YouTube, Netflix, Raioflix, que você possa aí imaginar. É ou não é verdade? Então, por princípio, eu posso, no lugar de livro, colocar ali também filmes, séries, novelas, sim ou não? Posso ou não posso? Por princípio. Posso. Agora, você está preparado para mais? Não. Só vou colocar mais aqui para você. Mas a palavra de Deus, que aponta para a vida eterna, não é esquadrinhada e estudada diariamente. No entanto, histórias, que tipo de histórias? Diz para mim. Ociosas, têm sido lidas atentamente, enquanto a Bíblia é o quê? Desprezada. Olha para mim. Não importa o tamanho da história. Repete para mim, não importa o que, igreja? Tamanho da história. Porque o diabo é tão salafrário, tão nojento, conhecendo a nossa mente, ele diz assim, eu não vou dar para eles histórias mais longas. O diabo descobriu que quanto mais curta a história, mais ele te prende. E aí vem os Reels, com histórias de 1 minuto. 1 minuto e meio. 2, 3, 4 minutos no máximo. E te prendem. Histórias de pessoas tolas e ociosas
que eu sou preso e você também. É ou não é verdade? E a Bíblia é desprezada. E o que é que acontece em nossa vida quando nós fazemos isso? Olha o que acontece. E os que dão rédea soltamente para fazer o quê? Diz para mim, para fazer o quê, igreja? Diz. Vamos, participa comigo em nome de Jesus. Para fazer o quê? Divertir-se. Para se divertir com histórias tolas e contos banais, ociosos. Alimentam a imaginação. Mas o brilho da palavra de Deus fica o quê? Eclipsado. Você já ouviu alguém dizendo assim? Pastor, eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia, eu não consigo ler a Bíblia, é muito cansativo, boring, chato ali, não consigo. Por quê? Porque a sua mente está tão entorpecida com histórias tolas, contos ociosos, sua imaginação tão excitada, que a Bíblia ficou eclipsada. E você sabe que é um eclipse. Algo se interpôs entre a luz e você. O que se interpôs ali? E a Bíblia perdeu o seu brilho. A mente é diretamente desviada de Deus e é destruído o interesse em sua preciosa palavra. Se eu falo para alguém que não tem hábito, não tem gosto de ler a Bíblia, pensa bem o que você tem lido ou assistido. E ela vai aumentando aqui nos testemunhos. Diz assim, os leitores de que tipo de coisa? Diz para mim. Ficção. Primeiro a gente viu histórias tolas, contos ociosos, agora ficção. Os leitores de ficção estão entregando-se a um mal que destrói o quê? A espiritualidade, ocultando a beleza da página sagrada. Alô, já viu na quarta-feira? Eu peço que orem pela minha espiritualidade. Eu penso assim, não, acho que eu não vou orar pela tua espiritualidade. Eu vou orar para você apagar o YouTube do teu celular. Eu vou orar para você cortar o Netflix, o Raioflix da tua vida. Então você vai crescer espiritualmente. Faz sentido o que eu estou falando? Balança a cabeça assim ou assim? Lascou, né? Eu acho que era para ser o último sermão hoje, porque se eu tivesse pregado primeiro, vocês não iam ver o resto da semana. Destrói a espiritualidade. Destrói a espiritualidade. Alô, você que é estudante de teologia, que Deus chamou para ser um pastor, que tipo de pastor você espera ser passando horas no final de semana assistindo séries? Isso cria uma agitação nociva, exalta a imaginação. E olha, incapacita a mente para quê? Para utilidade, a pessoa se torna inútil. Afasta a pessoa do quê? Da oração. E a desqualifica para qualquer exercício espiritual. Não é André Flores quem diz, é o espírito da profecia. A pessoa ficou desqualificada para o exercício espiritual. Aí você imagina, você vem para uma comissão da igreja, e ali os membros dessa comissão não são pessoas espirituais, são carnais. E essas pessoas carnais é que têm dirigido os negócios da igreja do Senhor. Eu não posso isso. Uma das razões, diz o Espírito de Profecia, porque vocês têm tão pouca disposição de chegar mais perto de Deus, mediante a oração, é se haverem incapacitado para essa sagrada obra, por meio da leitura de histórias fascinantes, as quais têm estimulado a imaginação e despertado profanas paixões. A palavra de Deus se torna desagradável. A hora de oração é esquecida. E a menos, porém, que se quebre o quê? O encanto, o feitiço demoníaco
que os domina, hão de em breve compreender que a porção do transgressor é a parte que lhes cabe. Vão ficar nesse deserto. Vão ficar no deserto. A menos que se quebre o encanto. Eu não tenho dúvidas de que o diabo usa essas histórias tolas, contos ociosos, ficção e mais coisas que nós vamos ver aqui, para dominar a tua mente, e ele hipnotiza você de tal forma que você se torna uma pessoa diferente, entra num mundo diferente, num mundo fictício diferente, e não consegue mais fazer uma leitura da vida saudável, e não tem mais uma visão saudável de quem é Deus. O Espírito de Profecia diz, se fosse possível eliminar grande parte dos livros publicados, seria detida uma praga que está realizando uma obra terrível sobre a mente e o coração. Romances, contos banais e excitantes. Veja, olha o que diz essa frase. Vamos ler juntos essa frase, em nome de Jesus. Vamos ler ali. Vamos comigo. E até mesmo os livros chamados de que igreja? Opa. E até mesmo o quê? As novelas religiosas. E eu não estou falando de novela da Record, não, porque essas aí não... Quem assistiu aqui? Não levante a mão, é brincadeira, viu? Mas agora tem um outro tipo de novela religiosa muito mais fascinante. The Chosen. Vou ser apedrejado hoje aqui? Não são palavras do pastor André Flores. Se você tem que reclamar com alguém, reclama com quem inspirou essa mulher a escrever isso. Deus quer, e não eu, que quando você lê a Bíblia, Ele quer que o seu espírito esteja no teu coração, e os anjos do céu que foram testemunhas das cenas bíblicas, estejam ao teu lado, para impressionar a tua mente e o teu coração, de como as coisas aconteceram de fato. E aí o diabo vem, cria uma própria novela religiosa, e quando você lê a Bíblia, a cena que você vê não é a cena que o Espírito Santo e os anjos que foram testemunhas oculares têm para impressionar a sua mente. Você é impressionado para ver aquilo que você assistiu. E não tem uma visão real. Agora, posso piorar um pouco, não? Posso piorar um pouco, não? Vocês me autorizam a piorar um pouco? Olha para mim. Sabe que o diabo, ele é muito inteligente, mas Deus nos deu a sua revelação para destruir as obras do diabo. E ele é tão inteligente, o desgraçado, que ele criou um negócio que você não assiste mais o protagonista na cena, mas ele faz com que você seja o próprio protagonista da cena. Através de quê? Games. E você é o próprio protagonista da cena. Você está inserido na história, você está inserido no filme, e você é o protagonista do filme. E ele percebeu que esse negócio dá tão certo, que eu não sei se você sabe, a indústria de games, ela é maior hoje do que toda a indústria cinematográfica e musical juntas.
Você consegue imaginar tudo que é a indústria musical e cinematográfica, Hollywood, etc, 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 etc. A indústria de games hoje é maior do que essas outras duas juntas. Em nome e por amor a Cristo Jesus, joga fora esse negócio. Pastor, pais vêm a mim e dizem assim, pastor, meu filho passa a noite inteira nesse negócio, eu não sei mais o que eu faço. Eu já fui visitar lares que a esposa fica preocupada com o marido, porque o marido fica a noite inteira jogando esse negócio. E aí milhares de pessoas se conectam, milhões de pessoas se conectam online para jogar esse negócio. E vários jogos. Eu não estou me referindo a um jogo. E acham bonito. E é fascinante, porque se não fosse, o diabo não te prendia lá. Agora, em nome de Jesus, arreda Satanás. E sejamos libertos dessa droga. Jovens pastores, aspirantes, teologandos, aspirantes ao ministério pastoral, em nome de Jesus. Se eu falo para algum aqui, eu falo especialmente para esse grupo, por quê? Porque a igreja não vai além dos seus líderes, E esses jovens foram chamados para preparar um povo para a volta de Jesus. Corta isso da sua vida se você é ligado nesse negócio. Em nome de Jesus. Agora, posso piorar? Não. Na maioria dos casos, Satanás está apenas revestido das roupagens angélicas, as mais eficazes para enganar e seduzir. Aqui ela está se referindo a essas chamadas novelas religiosas. Não é palavra de André Flores, não briguem comigo, é espírito da profecia. Agora veja, se você pensa assim, não, pastor, mas eu sou adventista de berço, eu tenho que olhar, contemplar tudo, reter o que é bom e tudo mais, isso não me pega, isso não me afeta, eu tenho o corpo fechado. Veja o que diz o espírito de profecia, não eu. Vamos ler juntos. Vamos ler juntos. Ninguém está tão firme nos princípios corretos. Ninguém está tão protegido da tentação que esteja seguro lendo essas histórias. Quantos estão seguros? Ninguém. Sabe o que diz os pais? Os pais deveriam queimar os contos ociosos diários, as novelas tão logo cheguem às suas casas, isso seria uma bênção para os filhos. Antes de a gente ler esse texto aqui, nós estamos cercados aqui, como nenhum outro lugar, talvez, desse país, por aquilo que é tido como feitiçaria, bruxaria e tudo mais. Estou falando certo, não? Sábado passado eu cheguei aqui, fui dar uma caminhada e você escuta, né? Estão junto comigo, né? Se alguém te convidasse para você ir hoje à tarde num centro desse, você iria ou não? Eu estou falando assim, ir lá para ver e assistir o culto deles. Você iria? Alguém iria ou não? Não, você não vai lá. Se você for lá, é porque você quer estar em contato com o demônio. Eu acho que ninguém aqui quer ter contato com o demônio, é ou não é verdade? Agora, olha o que diz esse texto aqui. Estimular a leitura desses livros, ou assistir esses filmes, ou esses games, participar, é como fazer o quê? Eles confundem e envenenam a mente. Assistir esses filmes, ler esses livros, jogar esses jogos, é o mesmo que praticar feitiçaria. E praticar feitiçaria é prestar um culto ao inferno. E eu fiquei olhando para esse texto pensando, por que isso? Por que isso? Vocês lembram que a Bíblia diz
que um dos títulos para Satanás é Beelzebul, lembra ali? Beelzebul. Sabe o que quer dizer Beelzebub? Baal-zebub? Baal-zebub significa literalmente o Senhor das moscas. Então o diabo é o quê? Beelzebub. Ele é o quê, igreja? Senhor das moscas. Bom, ele é o Senhor das moscas. Se ele é o Senhor das moscas, ele está dizendo que ele é o líder das moscas. Quem são as moscas? São outros demônios das trevas. Estamos juntos? Ele é o Senhor das trevas, dos demônios das trevas. Beelzebub. Imagine o seguinte: quando você está no seu lar e você abre um livro de histórias tolas, contos ociosos, banais, romance, ficção, ou um filme, ou uma série, ou, enfim, abre o seu computador para jogar um game, ou histórias curtas ou longas, tolas, etc. E não importa o tamanho da tela, se a tela tem 6 polegadas, 7 polegadas, 30, 50, 100 polegadas. Alguns gostam de grandes telas, pequenas telas, não importa. Quando você abre esse tipo de conteúdo, esse conteúdo é como se fosse um conduto de esgoto. E através desse conduto de esgoto vai jorrando para a tua mente, para o teu lar, para a tua casa, o esgoto. Isso mesmo que você está pensando. E é no esgoto que vive quem? As moscas. E aí você está convidando as moscas para estar do teu lado, você está prestando um culto a elas, e elas estão ali felizes do teu lado. Elas estão felizes do teu lado. São tantos relatórios, são tantos testemunhos de pessoas que tiveram a vida transformada. Eu quero compartilhar com você o testemunho dessa moça aqui. Mas antes de compartilhar o testemunho, eu quero dar para você uma chave para você vencer. Diga amém por isso. Porque eu tenho que apresentar a realidade, que não é boa. Eu apresento aqui em nome de Jesus a estratégia do inimigo, que é terrível, que tem nos feito cair. Mas eu termino aqui apresentando para você a cura e a salvação que vem dos céus. Amém? Ellen White tem um texto ali que nós lemos antes, ela diz assim: a menos que se quebre o encanto, nós não seremos salvos. E a pergunta que eu faço é: como quebrar esse encanto? Como quebrar esse hipnotismo, essa feitiçaria que o diabo coloca em nós? Sabe, esse feitiço, ele é tão forte. Eu uma vez estava pregando esse sermão em uma igreja pequena de bairro. No final do culto veio uma jovem conversar comigo e disse assim: pastor, é exatamente isso que tem acontecido comigo. Eu não tenho mais prazer na Bíblia, eu não tenho mais prazer na palavra de Deus, eu não tenho mais, a morte de Jesus na cruz não tem sentido nenhum para mim. Eu disse: mas o que aconteceu? Ela disse assim: pastor, um dia eu vim para a casa da minha tia, eu sou de outra cidade, eu vim aqui para a cidade grande, eu vim para a casa da minha tia para estudar. E um dia a minha tia começou a assistir uma série, e ela falou lá o nome da série, que eu nem me lembro mais. E eu estava lá embaixo, lavando a louça, fazendo as coisas, a tia chamou: vem aqui assistir comigo, querida. E eu subi para assistir aquela série com a minha filha. Nós assistimos 1 episódio, 2 episódios, 3 episódios, e nós ficamos das 6 da tarde até quase 11 horas da noite. Eu não consegui sair mais da frente da televisão. Pastor, quando eu saí da frente ali do televisor, depois de assistirmos vários e vários episódios daquela série, eu fui para o meu quarto para dormir. E pastor, eu estava com medo, porque a minha cabeça estava transtornada. Pastor, eu me deitei, e o próprio demônio apareceu no meu quarto para mim. E eu não podia chamar a minha tia, porque a minha tia não era cristã, só eu cristã naquela casa. E pastor, o diabo apareceu para mim, eu me encolhi na coberta que eu estava, fechei diante de mim, comecei a clamar: Senhor Jesus, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E quando eu estava clamando, o diabo começou agora a arrastar suas garras desde a minha nuca até o meu dorso. E eu me ajoelhei ao lado da cama e eu clamei a Deus: por Cristo, liberta-me. Pastor, eu continuei no outro dia assistindo, porque eu não consegui sair da frente. E eu assisti mais e mais.
E pastor, hoje eu entrei e estou em um mundo que eu não consigo mais sair dele. Eu não consigo mais sair dele. Eu disse, querida, eu tenho uma chave para você sair e ser liberto. E essa chave não sou eu que ensino a você, mas é o nosso querido Jesus. Quando Jesus foi ao deserto para enfrentar o diabo, ele enfrentou com 2 espadas. Como um grande samurai eterno, ele tira 2 espadas. E essas espadas são jejum e oração. Amém? Jejum e oração. E eu quero desafiar você a fazer um jejum. Minha esposa, alguns anos atrás, 10 anos atrás aproximadamente, ela estava com uma doença incurável. Eu vou resumir a história. Deus me permitiu enviar ela para a clínica de fazer tratamentos naturais nossa, aqui em São Paulo. E quando ela chega com o seu organismo todo desconjuntado, uma doença incurável, o médico olhou para ela e disse assim, querida, só tem uma forma de o teu organismo começar a se recuperar. E essa forma é através de quê? De um jejum. Ela começou a fazer um jejum de líquidos. Ele disse, o jejum vai desintoxicar o teu organismo, e o teu organismo então vai começar a se reconstruir. E graças a Deus ela fez o jejum, fez o tratamento, e a doença nunca mais se manifestou. Contrário do que 3 médicos falaram, nunca mais ela vai poder ter cura e vai ter que tomar remédios para o resto da vida. Ela não toma nenhum remédio em nome de Jesus. Jejum. Porque o jejum é que vai fazer com que você tenha a mente desintoxicada, ou tire o entorpecimento que tem hoje na sua mente. É o jejum, não mais outra coisa mais do que isso. Um jovem que era, olha, escute esse relato aqui desse jovem. Esse jovem disse assim, pastor, eu copiei aqui para trazer para você, sou Vitor, sou membro de uma igreja aqui, ele menciona a igreja em São Paulo. Eu vi alguns vídeos seus no YouTube, vi vídeos nos quais me ajudaram a tomar uma decisão importante. Olha o que ele diz, eu tenho esposa, tenho filho, e ultimamente eu estava muito viciado em um jogo de videogame. Minha esposa sempre falando o quanto eu estava viciado. E eu sempre negando, falando, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas por fim eu estava mesmo. Assisti o seu sermão Batalha pela Mente e esse sermão me fez tomar a iniciativa de fazer o jejum das coisas que eu ando ocupando a minha mente. Pensei que seria fácil, mas infelizmente não é. Hoje é o 6º dia sem jogar e sem ocupar a minha mente com coisas que não me edificam. Pastor, está sendo bem difícil. Dá uma crise de abstinência incontrolável. Mas sempre que eu me lembro da menina do seu vídeo, é o que me deixa mais tranquilo. A menina é o que eu vou compartilhar para você agora o testemunho. Eu tenho um apelo para fazer para você. E esse apelo é o apelo do jejum de Jesus. É você fazer um jejum de 40 dias. Quem tem coragem de fazer um jejum de 40 dias? Não é um jejum para deixar de comer não, amém? Fique tranquilo. Porque o jejum não precisa ser só jejum de alimento. Eu falo para você, nesses 40 dias, 6 semanas, alimente daquilo que é saudável para você. E glória a Deus que vocês têm um bom refeitório aqui, comidas saudáveis, amém? Você que é interno e está por aqui. Mas evite coisas que embotam tua mente, ou entorpecem a tua mente, aquilo que se diz respeito à alimentação. Mas o jejum de 6 semanas que eu quero desafiar você, é 6 semanas sem games. 6 semanas sem séries, são 40 dias sem assistir filmes, sem assistir reels que despertam a tua mente. Não importa se o vídeo é curto ou longo. E você vai ficar louco ali. Você vai ter crises de abstinência. Que eu sei que você vai ter. Que eu tenho muitos relatos que falam sobre isso. Eu quero compartilhar com você um relato, e eu termino a mensagem de hoje com esse relato. Uma jovem líder da igreja, que fez esse jejum, e eu printei aqui, tirei uma cópia, e trago aqui para vocês no meu WhatsApp. Eu falei para ela, manda para mim qual vai ser a tua experiência para eu compartilhar com outros jovens. E ela disse assim, pastor, boa noite. Ela é uma menina muito querida.
muito expansiva, líder de jovens. Não faz nem uma semana que eu aceitei o desafio, e a sensação é que já se passaram meses. Já estamos no Natal. Foi em setembro que eu fiz essa semana na igreja dela, faz alguns anos. Já estamos no Natal, ela disse, pastor, eu tenho sonhado com os filmes que assistia no Netflix. Às vezes, quando eu estou lendo o Espírito de Profecia, eu tenho que ler o parágrafo 2 vezes porque me vem algum devaneio. E os devaneios sempre são lembranças de filmes que eu vi. Está muito difícil. Olha para mim, eu falei para ela aquilo que eu falei para você outra noite. Você tem que substituir. Você tinha um aplicativo X, substitua pelo Y, coloque os livros da Bíblia, Espírito e Profecia. E ao invés de você assistir tal coisa ou ouvir tal coisa, você vai ler livros do Espírito e Profecia. Comece com o livro Caminho a Cristo, leia o livro Oração, leia o livro Desejado de Todas as Nações. Escolha um livro do Espírito e Profecia que vai ser mais leve, primeiro para a sua mente. E ela diz assim, eu disse, parabéns, amém, por isso e tal. Passado algum tempo ela me escreveu, tranquilo pastor, continuo na luta aqui. Todos os meus defeitos e fraquezas possíveis estão sendo me mostrados. Vamos ver se vai voltar? Voltou. Todos os meus defeitos e fraquezas possíveis estão me sendo mostrados. Eu andei a vida toda de que jeito? Alienada. Estou tendo que lidar com a realidade por tempo integral. Você olha de judiar, mas agora, depois de quase 2 semanas, está começando a ficar mais tranquilo. Eu disse amém, que Deus continue te abençoando e tudo mais. Mais adiante, pastor, eu era viciada e eu não sabia. Ontem concluí 5 semanas de desintoxicação. Falta só mais uma, mas já não faz mais diferença, porque parei de contar os dias, essas distrações já não me fazem mais falta. Aliás, me tornei tão produtiva que eu não consigo me imaginar mais sentada tanto tempo na frente do meu note como eu fazia. Eu estava perdendo a minha vida. Depois que desintoxiquei a minha mente, descobri que eu estava com depressão. Estou tratando, fica tranquilo. Pastor, as 2 primeiras semanas foram as mais difíceis, porque eu tinha crise de abstinência, eu sonhava com os filmes que eu tinha assistido, eu tinha dores de estômago e de cabeça, mas eu persisti. Eu sou a responsável pelas redes sociais da empresa, ela era dona, uma pequena empresária, terceirizei esse serviço para não entrar em aspecto nenhum. Fui bem rigorosa, porque realmente eu queria uma experiência com Deus, e Ele foi muito gentil comigo. Foi difícil aceitar que eu tinha jogado uma parte da minha vida fora. Foi difícil perceber que eu tinha muita coisa em mim que eu precisava mudar e que o meu casamento estava com sérios problemas. Mas eu fiquei tão alienada por tanto tempo que eu não vi a confusão que eu tinha me metido. Agora, graças a esse desafio, eu posso reconstruir a minha vida, fazer novos projetos. A vovó White é fantástica. Ela começou a ler os livros que ela nunca tinha lido. A vovó White é fantástica, tenho amado ler os livros dela e muito do que leio está servindo para ajudar outras pessoas também. Muita gente me taxou de radical, a maioria acha que não precisa ser assim, mas não me importo, porque essa experiência foi um presente de Deus para mim. Eu sei que alguém aqui vai sair da igreja e vai tocar em você, bobagens que o pastor falou, nada a ver, arreda Satanás. Porque não é meu isso. É Deus. Satanás tentou destruir a minha vida, eu não sabia. Eu já não pensava mais por mim mesma. Eu agia sem perceber. Eu falava sem pensar. Agora eu sei que eu dependo totalmente de Deus para tudo. E que Ele teve muita misericórdia de mim todo esse tempo. Meu próximo desafio é aprender a ter domínio próprio com a alimentação. Obrigado de coração por permitir ser usado por Deus para isso. Amém? Oh, queridos, olha para mim. Eu estou falando aqui, eu sei, para jovens adultos que não têm prazer em ler a Bíblia, mas é porque a mente está entorpecida com essas coisas. Eu falo aqui para jovens que não têm mais amor nas coisas de Deus e alguns que talvez nem mais acreditam em Deus. E começaram a viver uma vida completamente avessa ou diferente que os pais ensinaram quando era criança.
Eu estou falando, repito, você está entendendo, eu espero que você entenda o que eu quero dizer. Jovens meninos e meninas que estão hoje vivendo uma vida avessa, completamente diferente à sua natureza ensinada pelos seus pais e que vem de conformidade com a Bíblia. E não acreditam mais em Deus. Por quê? Porque o diabo entorpeceu a sua mente e você tem uma visão distorcida da vida, uma visão distorcida de Deus, da realidade de mundo e se tornou outra pessoa. Em nome de Jesus, esse encanto hoje está quebrado. Se você aceitar e decidir, por Jesus, Deus abençoe e te proteja. Eu agradeço a Deus por essa menina, por tantos outros. Aqui nessa semana, alguns falaram, pastor, a primeira vez que eu conheci o senhor foi através desse sermão, a Batalha pela Mente. O senhor vai pregar aqui, né? Eu disse, ore por mim. Que Deus te abençoe e te proteja dos ataques do inimigo. E nunca desista desse seu projeto. Tem muita gente precisando cair na realidade como eu. PS, não deixa negociarem contigo não, viu? É para cortar tudo, música, TV, vídeo, YouTube, Netflix, qualquer site de rede social, livros seculares, tudo que não pertence a Deus. Isso é o apelo dela, amém? Esse é o apelo dessa moça. Jovem, eu pergunto em nome de Jesus, quem aqui nessa manhã entendeu essa mensagem, levante a mão em nome de Jesus. Pode baixar a mão. Quem aqui nessa manhã gostaria de fazer esse desafio de 40 dias, 6 semanas. Cortar essas coisas da sua vida. E tornar a reviver espiritualmente. Desperta agora, igreja. Desperta. Há alguém? Eu quero pedir para você, jovem, que tem esse desejo, se levantar onde você está e vir aqui à frente em nome de Jesus. Tem algum jovem que gostaria de dizer, Senhor, é o Senhor, a mim que Deus está chamando. Não é o pastor André quem está chamando. Deus quem está chamando. E a mim, essa mensagem foi para mim. Essa mensagem vem de Deus para mim. Eu preciso. Eu quero. Louvado seja Deus pelos corredores lotados. Venha bem aqui à frente. Venha, há espaço para todos que desejam fazer esse sacrifício com Deus. Jovens, que exército maravilhoso. O UniaN nunca mais será o mesmo depois desse desintoxicar da mente, amém? Desse desembotar da mente. Louvado seja Deus por isso. Se alguém mais que deseja, os corredores estão lotados, você não consegue vir à frente por algum motivo, fique em pé nesse momento, se esse é o teu desejo, fique em pé. Se você quer, luta. Deus está do teu lado, amém? Deus está do teu lado. Lembra que a gente conversou essa semana? Há coisas que Deus sabe que você pode fazer, que Ele espera que você faça, que Ele não prometeu fazer por ti. Começa hoje, fazendo o que Ele sabe que você pode, o que Ele espera e o que Ele não prometeu. Corta. E o mais Ele fará. Depois você me conta, combinado? Para eu compartilhar o teu testemunho com outros mais. Quem sabe a gente pode combinar de você deixar no descritivo desse vídeo, está sendo agora transmitido aqui do UniaN, desse irmão lá, deixa lá nos comentários. Daqui a uma semana, 2, 3 semanas, você vai lá. Eu estava no dia do apelo e aconteceu assim comigo, eu estou vivendo isso. Eu quero ler, eu vou ler o seu comentário. E eu vou compartilhar onde Deus me mandar, pregar essa mensagem. No Brasil, no mundo, onde quer que seja. Para que outros jovens, adultos, crianças, sejam libertos e tenham sua mente alimentada com aquilo que é puro, bom, perfeito, agradável, que seja isso que ocupe o seu pensamento. Amém? Oramos juntos? Feche os teus olhos.
Ore você primeiro a Deus. Diga: Senhor, aqui eu estou. Aceita-me. Ore a Deus. Bom Deus, toma todos que aqui à frente vieram e se colocam em pé. A luta é grande, mas o Senhor é maior. Que a promessa que está na Tua palavra, que diz: tudo posso que naquele que me fortalece, se cumpra em nossa vida, Senhor, na minha vida, na vida desses jovens que aqui à frente vêm e pedem uma vida diferente, um despertar para o tempo do fim que estamos vivendo. Peço, Senhor Deus, que o Senhor esteja ao lado de cada um de nós, vivendo dia após dia, tendo vitória após vitória, em Cristo e por Cristo. E que essa igreja, essa juventude, jamais seja a mesma, Pai. Não porque eu vim aqui pregar um sermão, pastor X ou Y, absolutamente, Senhor. Mas porque o Teu Espírito falou no nosso coração. E o Senhor nos libertou pelo poder da Tua palavra, que ilumina, que santifica, santifica-nos na verdade, Senhor, na Tua palavra. Despede-nos agora, Senhor Deus, dessa semana de oração, na certeza de que o Senhor estará sempre conosco. Que amanhã no culto ali do bosque esteja lotado de jovens, homens e mulheres, para buscar a Tua face de manhã cedinho e continuar essa jornada de reavamento até que Cristo venha. É o que eu te peço, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, amém.